Boa tarde, meu nome é Catiane Tostes, eu sou aluna de graduação do curso de Biotecnologia na UFSCar de São Carlos. Eu realizei esse trabalho junto ao Laboratório de Genética e Biotecnologia, sob a orientação do professor Dr. Marcos Roberto Chiarati. O nosso trabalho ele é intitulado A autofagia leva ao acúmulo hepático de mutações no genoma mitocondrial durante o envelhecimento. Mas para começar a falar um pouco de mutações no genoma mitocondrial, é bom a gente relembrar um pouco sobre as mitocôndrias. A mitocôndria ela é uma organela citoplasmática com dupla membrana e que possui material genético próprio, o DNA mitocondrial. Na maior parte das vezes, durante os slides, eu me referi a ele apenas como mtDNA. Essa organela ela desempenha diversas funções celulares. Porém, o mais importante talvez seja a geração de energia através de moléculas de ATP. O DNA mitocondrial ele possui um formato circular e tamanho muito reduzido se comparado ao DNA nuclear, possuindo apenas cerca de 16,6 kilobases. No entanto, é importante ressaltar que aproximadamente 93% do DNA mitocondrial ele é composto por regiões que dão origem a diferentes RNAs e proteínas, ou seja, que são as regiões codificantes. Portanto, mutações nessas regiões elas podem afetar diretamente a geração de energia e a função mitocondrial. Mas apesar disso, apesar de possuir um metabolismo superenergético, a quantidade de energia gerada por uma molécula de glicose, por exemplo, quando ela passa pela mitocôndria, é cerca de 30 ATPs. E se comparado com outras vias de geração de energia, é capaz de uma molécula de glicose dar origem a apenas 2 moléculas de ATP. E já mostra o quanto a mitocôndria ela possui um alto valor energético. O único problema desse alto metabolismo dela é que ocorre a geração de espécies reativas de oxigênio, que são os ROS. E os ROS, eles são considerados tóxicos para as mitocôndrias. Então, eles possuem até mesmo a capacidade de induzir essas organelas para degradação. Então, agora que a gente lembrou um pouco sobre o que são as mitocôndrias, né? A gente pode falar um pouco mais sobre as mutações mitocondriais. O acúmulo de mutações no DNA mitocondrial, ele é independente do DNA nuclear. E ele pode ocorrer em diversos genes. Uma forma de se estudar essas mutações e o comportamento delas durante o envelhecimento é através das mutações de DNA chamadas NZB. O DNA mitocondrial NZB, ele possui 91 formas ou mutações que se diferem do DNA selvagem. Estudos anteriores identificaram que uma dessas mutações ela afeta diretamente o desempenho mitocondrial, comprovando que ele possui sim um efeito negativo sobre essa organela, e esse defeito que ele causa, ele também se acumula com a idade. Essas características do DNA mitocondrial NZB é o que possibilita usá-lo como modelo para estudar os efeitos das mutações que ocorrem nos humanos. O acúmulo desses tipos de mutação NZB, ele é diferente em cada tecido. Em órgãos como o fígado, por exemplo, que são conhecidos por acumularem mutações com envelhecimento, os valores de mutações, eles iniciam em um certo nível e conforme a idade vai avançando, ele vai acumulando essas mutações. Já o baço, por exemplo, ele é um tecido que tendenciosamente elimina essas mutações. Então, se ele nasce com uma porcentagem de, por exemplo, 30%, ele vai terminar a vida ou vai envelhecer e apresentar bem menos mutações do que no início. Já o coração, ele é considerado um tecido de segregação neutra, que é basicamente, se ele nascer com 30% de mutações, ele vai permanecer com esses 30% de mutações, ou quase não variar isso, durante todo o envelhecimento do organismo. Então, olhando esse gráfico, fica bem claro para a gente ver. Eu coloquei em todos os tecidos a mesma quantidade de mutações iniciais, porque é realmente isso que acontece. E aí, conforme o tempo vai passando, no caso a gente demonstrou com 100 dias,
essas mutações se comportam de formas diferentes. E não se sabe ao certo por que alguns tecidos, como o fígado, eles tendem a acumular mutações. Mas, de alguma forma, isso se mostra vantajoso para a atividade mitocondrial. Cada tecido, como eu disse, ele possui uma necessidade energética diferente. E, sendo como o fígado, o tecido nervoso e o tecido muscular, eles demandam muita energia e, por isso, eles possuem muitas cópias de DNA mitocondrial. Já outros tecidos, como, por exemplo, o tecido epitelial, ele não demanda uma energia tão alta quanto esses anteriores, e ainda assim ele possui centenas dessas moléculas. E é justamente por ser possível possuir tantas moléculas, tantas cópias de DNA mitocondrial dentro de uma única célula, que se torna compatível a existência de DNA mitocondrial, tanto do tipo selvagem, quanto do tipo mutante. E essa coexistência dessas duas moléculas a gente denomina como heteroplasmia. Bom, atualmente, nós já sabemos que todos os seres humanos apresentam níveis de mutações mitocondriais. Porém, para que essas mutações elas sejam capazes de despertar algum distúrbio genético, algum problema realmente físico, elas precisam atingir um limiar que varia tanto de tecido quanto do tipo de mutação, onde que esse gene, qual gene foi mutado. Mas, assim, de forma geral, os estudos, eles mostram que essas variações tendem a ter um limiar entre 60% e 80%. Mas, na maioria dos casos, segue isso. Então, portanto, é bom a gente lembrar que todos nós carregamos dentro de nossas células diversas mutações que podem ter um caráter patológico. Porém, elas não... Como a gente possui elas em tão baixos níveis, elas não podem nos afetar de forma fenotípica. Então, é bom saber que é por isso que a gente se mantém saudável, só porque a gente não atingiu esse limiar. Mas, justamente por ter esse limiar e também por outras coisas da mitocôndria, que as doenças causadas por essas mutações, elas são consideradas raras. Elas atingem cerca de 1 a cada 8.000 pessoas e comumente são letais, o que já dificulta mais ainda elas serem transmitidas de geração a geração. E esses distúrbios mitocondriais, eles podem se originar de mais de centenas de diferentes mutações. E essas mutações, elas podem estar associadas também a outros tipos de doenças degenerativas, como, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, alguns tipos de câncer e até mesmo alguns estudos vêm mostrando a sua relação com doenças como diabetes. Então, se a gente parar para observar, as mutações mitocondriais, elas causam, sim, doenças raras. Porém, várias vezes, elas também estão associadas a problemas bem mais comuns. Então, essas mutações, elas se acumulam durante o envelhecimento. Mas a origem dela, geralmente, se dá de duas formas. A primeira é através de mutações que ocorrem durante o desenvolvimento inicial, as chamadas mutações de novo. Essas mutações, elas podem ocorrer por problemas de replicação, duplicação, alguma coisa relacionada nesse sentido, e atinge bem o comecinho do desenvolvimento. Já a segunda forma é através da herança mitocondrial, onde a mãe transmite ao feto algumas mutações que ela herdou nas linhagens maternas anteriores. Ou seja, se a sua bisavó, por exemplo, possuía mutações de DNA mitocondrial, ela passou essas mutações para sua mãe, a sua mãe passou para você, e isso vai ser passado de geração em geração através da linhagem materna. Mas e aí? Como que o organismo ele lida com tantas mutações assim? Bom, a dinâmica mitocondrial é uma das formas que a mitocôndria encontrou para manipular essas mutações. O termo dinâmica mitocondrial, ele faz menção a várias características das mitocôndrias, como estrutura, transporte, interação e até mesmo degradação.
Mas aqui, nesse trabalho, nós focamos na dinâmica mitocondrial como um mecanismo utilizado para homogeneizar os conteúdos internos das mitocôndrias. Sendo assim, é através da dinâmica mitocondrial que as mitocôndrias elas buscam equilibrar os níveis de mutações entre elas, para evitar que elas sejam, então, eliminadas por excesso de danos. Nessa figura ao lado, vocês podem observar que na primeira parte a gente está demonstrando o processo de fissão, que é onde as mitocôndrias se dividem em duas, na tentativa de separar a parte defeituosa, que posteriormente poderá ser degradada. Já na parte inferior, a gente observa o processo de fusão, que é quando as mitocôndrias se unem para tentar diminuir o efeito deletério que elas possuem. Ou seja, por exemplo, se você herdou uma mitocôndria e ela possui um nível de mutação alto, apesar de não ser alto o suficiente para que ela seja degradada. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se unir com uma mitocôndria um pouco mais saudável para tentar equilibrar, balancear essas mutações e evitar, então, que ela seja degradada. Mas, então, e se os danos na mitocôndria eles forem excessivos, o que vai acontecer? Se eles atingirem aquele limiar entre 60% e 80%, ou até um pouco menos, e já começar a perder uma certa atividade mitocondrial, a dinâmica mitocondrial, ela direciona essa mitocôndria para a autofagia. E a autofagia, o que seria isso? Ela é um mecanismo intracelular de degradação. Ela funciona como se fosse uma lixeirinha, e o que não está bom dentro da célula, ela tenta degradar, tenta eliminar. Essa via de degradação, ela se caracteriza pela formação de uma estrutura com dupla membrana, que é chamada autofagossomo, que engloba o conteúdo que será digerido nos lisossomos. Ou seja, se vocês observarem nessa primeira animação, nós estamos vendo uma mitocôndria que atingiu o limiar de mutações. Ela parou de produzir energia e começou a produzir muitas moléculas tóxicas, que são os ROS. Essas moléculas, elas são um indicativo de que essa mitocôndria ela não está mais saudável. E aí, como a gente pode ver na segunda animação, o organismo ele vai iniciar a produção do autofagossomo e o seu alongamento. E esse autofagossomo, ele envolve a mitocôndria que estiver defeituosa e direciona ela para o lisossomo, onde com a ajuda de algumas enzimas, ele irá digerir e reaproveitar os materiais importantes dela, jogando novamente no citoplasma. Mas e esse autofagossomo, né? E ele que é o responsável por realmente envolver essa mitocôndria defeituosa, como que ele é formado e como que ele sofre esse processo de alongamento? Bom, o alongamento do autofagossomo, ele envolve dois sistemas principais, o ATG12 e o ATG8, que comumente é chamado de LC3. Então, eu achei importante mencionar para vocês, porque na maior parte das análises, tanto do nosso grupo quanto de outros estudos, o ATG8 é sempre referido como LC3. Então, é uma informação para deixar guardadinha. Enfim, em ambos esses dois sistemas, a proteína TG7 ela possui uma extrema importância, pois ela funciona como uma enzima de ativação que permite a formação desses sistemas e, posteriormente, o alongamento daquela membrana do autofagossomo. Então, como vocês podem observar no esquema ao lado, o alongamento do autofagossomo ele envolve processos bem mais complexos do que os que eu comentei. Porém, o que é mais importante nesse momento é que a gente reconheça o papel da proteína TG7 e perceba que sem ela não seria possível, primeiramente, realizar a ativação desses dois sistemas e, posteriormente, sem a ativação, não seria possível formar o alongamento daquelas membranas. Portanto, né, sem o ATG7, fica inviável realizar o processo de degradação através da autofagia. E, diante de todas essas informações, sobre essa importância que o ATG7 possui, também a respeito das mutações mitocondriais acumuladas durante o envelhecimento pelo fígado, que o nosso
grupo, né, resolveu planejar esse trabalho. Então, o nosso objetivo, ele foi analisar o impacto causado pelo bloqueio da autofagia sobre o acúmulo hepático de DNA mitocondrial mutante com o envelhecimento. Ou seja, nosso objetivo era parar a autofagia através da deleção de uma parte do GNTG7 nos tecidos hepáticos e através de animais que possuíam DNA mitocondrial NZB, que no caso é o mutante, a gente iria estudar como essas mutações se comportavam com o envelhecimento. Vou falar para vocês um pouco a respeito do nosso modelo experimental. De acordo com estudos anteriores, o acúmulo de mutações específico do fígado, ele pode ser dependente da autofagia. Então, para estudar essa hipótese, nós selecionamos um modelo animal que fosse capaz de bloquear a autofagia nesse tecido. Depois de vários cruzamentos, nós conseguimos selecionar animais que possuíam níveis de mutação NZB entre 30% e 50%, e que também possuíssem o GNTG7 flanqueado por sequências LOXP. Essas sequências LOXP, elas funcionam como um indicador do local onde o GNTG7 deve ser cortado para que ele se torne inativo. Mas, para a gente garantir que esse corte ele seria dado apenas no fígado, a gente precisou também selecionar animais que possuíam o gene ALBICRE. E esse gene ALBICRE, a gente pode relacionar ele como uma tesourinha que está presente apenas no fígado. Então, para resumir, o ATG7, ele está presente em todo o organismo do animal. E uma parte dele possui uma espécie de sinalizador, que seria o LOXP, na região que precisa ser cortada. Porém, para que a gente corte o ATG7 somente no fígado, nós usamos a albumina CRE, que é como uma tesourinha presente nesse tecido, e capaz de cortar apenas onde existe o LOXP. Então, esse mecanismo de CRE-LOXP, ele é de extrema importância, porque ele garante que nós não vamos deletar o ATG7 em todo o animal, uma vez que essa deleção completa do ATG7, ela é incompatível com a vida. Então, a gente precisa garantir a eficiência dessa especificidade para que a gente consiga deixar o animal se desenvolver. De forma geral, os nossos experimentos eles foram baseados em 3 tipos de análise. No momento eu não vou falar muito de protocolo para vocês, mas se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com o nosso grupo, a gente compartilha. Mas sim, vou falar por que a gente usou cada uma dessas análises. A PCR convencional, ela foi utilizada para selecionarmos os animais que possuíam tanto a sequência LOXP, que é aquela que vai estar flanqueando o GNTG7, que é onde precisa ser cortado, quanto a sequência ALBICRE, que é a tesourinha que iria cortar o nosso gene. Já a PCR em tempo real, ela foi utilizada para medir os níveis de mutações acumuladas em cada tecido durante o envelhecimento. Além também de a gente ter usado ela para medir a quantidade de cópias de DNA mitocondrial presente em cada célula. Por fim, o Western blot, ele serviu para a gente quantificar os níveis de proteínas envolvidas na autofagia. Isso comprovaria a eficiência do nosso bloqueio do ATG7, ou seja, comprovaria que a gente realmente bloqueou a autofagia. Então, após os acasalamentos e a obtenção dos animais de experimento, foi necessário fazer a comprovação desse bloqueio do ATG7 apenas no fígado. Como a gente fez isso? Nós analisamos diferentes tecidos, como a cauda, o fígado, o rim, o baço e o coração, tanto para o grupo selvagem, quanto para o grupo sem o ATG7, que a gente chama de knockout. O esperado é que nenhum tecido do animal selvagem possuísse o LOXP, pois assim não seria possível a gente fazer a eliminação desse gene, porque, como eu falei, precisa do LOXP para que ele seja cortado. E foi isso que nós encontramos. Nessa metade esquerda da figura estão os tecidos do animal selvagem,
comprovando que ele não possui a sequência LOXP em nenhum dos tecidos, que seria ali a sequência selvagem. E se ele não possui essa sequência LOXP, ele não pode ser excisado, ou seja, ele não pode ser cortado pela albicrê, que é o que a gente vê na parte de baixo. Todos os tecidos permanecem com o gene inteiro. Já no grupo com bloqueio do ATG7, o esperado é que todos os tecidos possuíssem a sequência LOXP. Porém, que essa sequência só fosse cortada no fígado. E, mais uma vez, foi o que nós encontramos. Na metade direita da figura estão todos os tecidos do animal do grupo sem ATG7. E nele a gente pode ver que realmente houve a presença da sequência LOXP em cada um desses tecidos, mas que o corte, a excisão, ela só foi realizada em tecido do fígado. E isso comprovou a eficiência do nosso modelo experimental. Então, após a comprovação desse modelo experimental, nós começamos a analisar os níveis de mutação NZB presentes em animais, tanto selvagens quanto do grupo do bloqueio de ATG7. O primeiro tecido que nós analisamos foi a cauda, porque ela serve como uma espécie de controle dos níveis de mutação. Essa estabilidade, esse controle que a gente pode usar da cauda, ela foi comprovada em estudos anteriores, onde eles viram que os níveis de mutação ao nascimento e após envelhecer, ou até mesmo depois da morte, eles se mantinham estáveis, ou seja, a cauda é um tecido de segregação neutra, assim como o coração. Ou seja, independente de quanto ela nasceu com mutações, ela vai permanecer com essas mesmas mutações durante toda a vida. E a gente pode ver isso nos gráficos, né, que eu mostrei acima, onde a gente envelheceu dois grupos com idades diferentes. Um grupo envelheceu por 21 dias e o outro grupo envelheceu por 100 dias. Em ambos, o comportamento da cauda, ele seguiu o que era esperado, ou seja, ele não poderia mudar a quantidade de mutações durante todo o decorrer da vida do animal. E a gente conseguiu realmente perceber isso. Então, como eu expliquei que a cauda ela serve como esse comparativo para os níveis iniciais de mutação, que ela não sofre alteração desses valores, foi baseado nisso que a gente pôde usar a cauda de 10 dias, coletada com 10 dias, como um comparativo para os níveis iniciais de mutações presentes no fígado. Por que a gente fez isso? Igual eu expliquei. Quando nasce, naquele primeiro slide, quando o animal nasce, ele possui a mesma quantidade de mutação em todos os tecidos. Então, se na cauda ele tinha 30 quando ele nasceu, no fígado ele também tinha 30. E se a cauda ela não altera essa quantidade de mutações durante todo o desenvolvimento, então a gente pode usar ela como um comparativo inicial de mutações em qualquer tecido. E foi isso que a gente fez. Nós usamos a cauda coletada aos 10 dias para ser o nosso parâmetro, né, para o nível inicial de mutações presentes no fígado, e então nós calculamos o delta-NZB. O que seria esse delta-NZB? Ele nada mais é do que a diferença entre os níveis de mutação presentes no fígado de animais com 21 dias, e tanto durante o nascimento quanto durante o envelhecimento. Esse primeiro resultado, ele nos mostrou que o bloqueio da autofagia, ele resultou em uma variação baixíssima de mutações durante o envelhecimento. O grupo selvagem, como esperado, ele acumulou muitas mutações, aumentou os níveis de NZB em média 9% por animal. Ou seja, se o animal nasceu, vamos ao exemplo de novo da porcentagem, com 30% de mutações, após passar 21 dias, ele possuía 39%. Já o grupo sem o ATG7, ele mostrou que o bloqueio da autofagia, ele impediu que essas mutações aumentassem drasticamente, acumulando em média 3% de novas mutações. Portanto, se um animal que não tinha o ATG7 nasceu com 30% de mutações, quando a gente analisou esse animal depois de 21 dias,
ele possuía apenas 33. Após, então, a gente analisar esse grupo que envelheceu por 21 dias, nós fomos analisar os que envelheceram por 100 dias. E os resultados foram parecidos. Porém, com esse envelhecimento um pouco mais avançado, o acúmulo de mutações que os animais selvagens sofriam ficou ainda mais nítido. E teve uma média de aumento de cerca de 22%. Ou seja, voltando naqueles 30%, esse mesmo animal que nasceu com 30% de mutações no fígado, depois de 100 dias, ele já teria 52%. Então, é um aumento bem considerável. Porém, quando a gente olhou de novo o grupo sem o ATG7, a gente pode perceber que ele praticamente não acumulou mais mutações. Então, se ele nasceu, na verdade, ele até parece que se manteve um tecido neutro, quase que daria para ignorar aqueles 3% iniciais. Então, se esse animal ele nasceu com 30% de mutações, depois de 100 dias envelhecido, ele teria apenas 33. Então, se a gente comparar os dois grupos, é uma diferença muito grande de quantidade de mutações. E esses dados, de forma geral, eles animaram muito o nosso grupo, porque além dele comprovar que a autofagia possuía muita influência na segregação mitocondrial, ele também poderia ser alvo de estudos para grupos que realizam estudos médicos para pessoas que sofrem de doenças mitocondriais ou mesmo de doenças influenciadas por conta dessas mutações no DNA mitocondrial. Então, assim, foi bem empolgante encontrar essa diferença tão marcante. E aí, então, para comprovar que o bloqueio da autofagia no fígado ele não estava afetando outros tecidos, a gente decidiu analisar os níveis de mutação também no coração. Lembrando que o coração, como a cauda, ele é considerado um tecido de segregação neutra. Ou seja, ele mantém os níveis de mutações praticamente estáveis do momento do nascimento até a morte. E foi exatamente isso que a gente pôde observar. Se vocês olharem no gráfico, os níveis de mutações praticamente... Desculpa, se vocês olharem no gráfico, os níveis de mutação NZB no coração, que é indicado pelo losango preto, vocês verão que está sempre bem próximo dos níveis de mutação da cauda, que são os símbolos vermelhos e azuis. E esses resultados, eles foram independentes do bloqueio da autofagia, porque eles ocorreram tanto no grupo selvagem quanto no grupo sem o ATG7. E isso é bom, porque se os dois tecidos, cauda e coração, eles são considerados tecidos neutros, eles precisam apresentar dados bem próximos, se não iguais. Mostrando, então, que é o que a gente viu quando esses três símbolos estão sempre muito próximos, mostrando, então, que o nosso modelo experimental, ele realmente não afetou o comportamento padrão desses animais, dessas segregações. E, além disso, né, se a gente olhar para esse gráfico, também fica muito fácil perceber como o bloqueio da autofagia no fígado fez com que o tecido, que antes sofria um acúmulo muito grande de mutações, se tornasse praticamente neutro, que é o que a gente pode visualizar através dos triângulozinhos verdes, que são os valores de mutação para o fígado. Esses 10 primeiros números, eles são referentes a animais do tipo selvagem, e nele a gente pode ver que o fígado, conforme foi aumentando a idade, ele sofreu grandes aumentos de mutação. Porém, quando a gente olha os 10 últimos números, que são relativos aos animais do grupo sem o ATG7, a gente pode ver que esse triângulo está praticamente junto com a cauda e o coração, mostrando, então, que o fígado passou a se comportar de forma muito parecida com esses tecidos controles, ou seja, quase uma segregação neutra. Já no que se refere ao número total de cópias de DNA mitocondrial, nós observamos que, em relação ao fígado de animais selvagens, o grupo sem ATG7 ele apresentou um acúmulo de
aproximadamente 1,5 vezes mais cópias de DNA mitocondrial aos 21 dias. Já as caudas, elas não apresentaram diferença entre os grupos. Elas apenas apontaram para um acúmulo de cópias conforme o animal vai envelhecendo. E isso foi independente dele ser selvagem ou de ele ser sem o ATG7. E ao ver esses resultados no fígado, esse aumento, né, considerável de cópias, nós imaginamos que esse acúmulo ele tivesse alguma relação com o bloqueio da autofagia. Uma vez que, se a gente pensar, a autofagia, ela elimina mitocôndrias defeituosas e, com isso, elimina também o DNA mitocondrial dentro delas. Portanto, se a gente bloqueou a autofagia e não está tendo essa eliminação, é viável a gente pensar que é por isso que houve um aumento de cópias. Só que quando a gente for analisar o número de cópias de DNA mitocondrial dos animais que envelheceram por 100 dias, a gente percebeu que a gente já não podia mais fazer essa relação de aumento de cópias devido ao bloqueio da autofagia. Mas então por que a gente não podia? Se a gente olhar o gráfico da cauda dos animais com 100 dias, nós podemos ver que ela se comportou da mesma forma que no slide anterior. Porém, quando a gente olha para a quantidade de cópias de DNA mitocondrial presentes no fígado de animais sem o TG7, nós percebemos que ele não apresenta mais uma maior quantidade de cópias, se a gente comparar com um grupo selvagem da mesma idade. E que, na verdade, ele ainda apresenta aproximadamente 0,8 vezes menos cópias do que no fígado de animais selvagens com a mesma idade. Portanto, já não era mais possível a gente fazer aquela afirmação de relação de bloqueio com aumento de cópias. E, diante, então, desses dilemas que foram surgindo, né, nós fomos analisar os níveis de algumas proteínas para tentar entender melhor os nossos dados. E as análises de Western blot, elas serviram, primeiramente, para que a gente pudesse comprovar que, então, o bloqueio da autofagia ele tinha sido realmente realizado e que só esse corte no gene do ATG7 ele foi suficiente para inibir a produção dessa proteína, não ativar os sistemas de formação do autofagossomo e não deixar que a membrana se alongasse. Então, a nossa intenção era comprovar que não estava realmente acontecendo autofagia no fígado daqueles animais que não possuem o TG7. E nos resultados, a gente pode ver um aumento da razão de LC32 por LC31. Mas o que isso significa? Vocês lembram desse esquema? Bom, aqui a gente viu que o LC3 ele precisa ser ativado pelo ATG7 para só no final ele se tornar um LC32. Só que sem o ATG7, para poder fazer essa ativação, ele não ocorrerá a formação do LC32, não vai dar continuidade à formação do autofagossomo. Então, isso era o que a gente esperava. A gente comprovou que a autofagia ela havia sido bloqueada. Porque quando a gente olha os gráficos da direita, a gente vê que o grupo sem o ATG7, ele acumulou muito LC3. Ou seja, ele não estava conseguindo transformar esses LC3 em LC32, LC31 em LC32, porque não tinha o ATG7 para ativar essa proteína, e ela não poderia continuar aquela via. Então, ela não chegaria na sua fase final, que é o LC32. E se o LC31 está aumentado, ele vai afetar diretamente na nossa razão LC32, LC31. E isso sim é um indicativo de bloqueio autofágico. Mas se a autofagia ela estava mesmo bloqueada, a gente precisava analisar outras vias para tentar entender o que mais influenciou, então, nesses níveis de mutação e no maior acúmulo de DNA mitocondrial no fígado de 21 dias. Na verdade, um acúmulo menor de DNA mitocondrial no fígado de animais com 100 dias. Só relembrando, a quantidade de cópias de DNA mitocondrial no grupo sem ATG7 e com 100 dias, ela foi bem menor do que no grupo selvagem. E quando a gente olhou algumas proteínas mitocondriais, nós percebemos que os animais de 100 dias,
eles possuíam no fígado menores quantidades de proteína TOM20 e tifeno. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, o grupo sem ATG7 ele possui menores níveis, principalmente de tifeno. Mas então, o que isso significa? A TOM20 ela é um indicativo de massa mitocondrial, ou seja, ela conta quantas mitocôndrias tem dentro da célula. Já o tifeno, ela serve para indicar o número de cópias de DNA mitocondrial. Então, ela, basicamente, uma vai mostrar quantas mitocôndrias a gente tem e a outra vai ser um indicativo de quanto material genético tem dentro delas. Com esses dois valores reduzidos no grupo sem o ATG7, nós acreditamos que o que está acontecendo é que o bloqueio da autofagia, com o avançar da idade nos animais sem ATG7, eles foram abaixando os níveis dessas duas proteínas para evitar um grande acúmulo de DNA mitocondrial. Porque esse DNA, essas mitocôndrias, elas não poderiam ser mais eliminadas, porque a gente bloqueou a via da autofagia. Então, essa foi a nossa hipótese. Já que a gente não consegue mais eliminar, então vamos diminuir essa produção, tentar maneirar um pouco, porque senão vai acumular muita coisa aqui dentro que a gente não quer. Então, depois desses dados encontrados, né, nós formulamos uma hipótese do que geralmente pode acontecer dentro do fígado de animais selvagens, dos seres humanos, sem a nossa interferência de bloqueio. Então, nós vimos que o bloqueio da autofagia no fígado, ele fez com que os níveis de mutações, eles não aumentassem com a idade. Então, nós acreditamos que em situações naturais, a autofagia no fígado, ela tende a eliminar as mitocôndrias saudáveis, que são as do tipo selvagem. E se você elimina, principalmente, as mitocôndrias do tipo selvagem, você vai ter um acúmulo das mitocôndrias com mutações. E isso, de alguma forma, parece ser vantajoso no fígado, que é o que a gente consegue ver através desse esqueminha à direita. A mitocôndria está lá com seus várias moléculas de DNA mitocondrial, e aí vem o autofagossomo e começa a eliminar apenas aquelas que são saudáveis, que no caso a gente colocou como as verdes. E aí você percebe que conforme ele vai eliminando essas verdes, ele vai aumentando também o número de mitocôndrias mutantes, que são as vermelhinhas. Então foi isso que a gente imagina, né, que possa estar acontecendo. Portanto, no nosso trabalho, a gente mostrou que a segregação do DNA mitocondrial ela é dependente da autofagia e que a autofagia ela acaba por eliminar a mitocôndria menos adaptada. E que no caso do fígado, a mitocôndria menos adaptada parece ser a mitocôndria selvagem. Portanto, esses nossos dados, eles apontam a autofagia como um mecanismo central responsável pela segregação das mutações no fígado. E apesar de parecer bem contraditório, a autofagia ajudar no acúmulo de mutações, uma vez que ela sempre tende a eliminar as organelas que estão disfuncionais, esse acúmulo, ele pode estar relacionado à forma como cada DNA ele interage dentro da célula e com o metabolismo celular. Isso nos leva a propor que as mutações elas se encaixam melhor no metabolismo celular do fígado do que as variantes selvagens. Então, assim, na verdade, ainda resta verificar se os mesmos mecanismos encontrados no nosso estudo, se eles se aplicam a outras variantes de DNA mitocondrial mutante, ou se os quais se acumulam realmente com envelhecimento em humanos. Mas, de qualquer forma, os nossos achados eles são de grande relevância para a área de doenças mitocondriais, pois eles confirmam a hipótese da eliminação seletiva por autofagia. Mas, assim, ainda carece de algumas pesquisas mais profundas. Então, aí são os próximos desafios. Essas são as referências que nós utilizamos no nosso trabalho.
Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar podendo falar para vocês um pouquinho a respeito do que nós fizemos. Depois, também, agradecer ao Fiscar pela oportunidade, ao Lagenville, por ceder o espaço e por ter pessoas que me ajudaram sempre. Também ao DGE, que é o Departamento de Genética e Evolução, que é onde o nosso laboratório ele fica situado. E, principalmente, agradecer aos órgãos de fomento, no caso CNPq, PIBIC e FAPESP, pelo apoio financeiro. Muito obrigada, e caso vocês tenham alguma dúvida ou desejem realmente pegar os protocolos, vocês podem entrar em contato com a gente. Obrigada.